Como eu falei, essa série eu ia começar ela no culto da virada. Mas devido hoje nós temos começado o nosso curso Descubra, ali tinha eu acho que 8 irmãos e fora 4 que já terminaram. Então se assim Deus permitir, nós teremos aí em torno de 12 batismos, para a honra e glória do Senhor. O Senhor me incomodou para estar antecipando. Eita glória. O Senhor me incomodou para que a gente venha agradecer por esse ano que está findando, mas também desde já consagrar o ano que vem para a honra e glória do Senhor. Eu não sei se você entende, mas na vida da nossa igreja esse tem sido um dos melhores anos, não só por causa de questão de crescer em número, mas de ver várias pessoas sendo transformadas por meio da pregação do Evangelho. E aí, amados, eu quero desde já profetizar sobre a tua vida. Levanta a mão, eu quero já profetizar o final deste ano e o começo do ano que vem, que você tenha filhos abençoados, que você seja nas suas finanças abençoada, que os seus relacionamentos possam ser todos abençoados, que as suas emoções e o principal, os propósitos da sua vida possam ser abençoados em nome de Jesus, amém? Você toma posse em nome de Jesus? Irmãos, nós não podemos considerar este ano como um ano normal, porque foram muitas lutas, não é isso? Mas eu também posso desde já ver com os meus olhos espirituais o ano de 2025 melhor ainda, cheio de multiplicação em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você que as bênçãos de Deus, elas não caem do céu. As bênçãos de Deus, mesmo que já foram prometidas a mim e a você, elas não caem do céu. Porque muitas das vezes a gente fala assim, Deus já prometeu, o pastor já profetizou, está profetizado, ela vai cair do céu. Não, amados. O que cai do céu é só chuva e avião, e helicóptero, infelizmente. Então a gente precisa entender que o povo que já tinha tido uma terra prometida, a terra não estava prometida para eles, mas ela chegou de graça para eles, amados. Por quê, amados? Porque Deus falou assim, a terra prometida já é de vocês, mas ela não virá de graça, vocês vão ter que ganhar ela, vocês vão ter que tomar posse. Então muitas das vezes, às vezes a gente recebe uma profecia de um homem, uma mulher de Deus, e a gente acha que aquilo ali vai acontecer da noite para o dia. A terra prometida já estava garantida. Deus falou assim, nós vamos lá e eu vou destruir os gigantes. Mas eles teriam que ir lá, teriam que destruir os gigantes, teriam que tomar posse daquela terra. E eu quero declarar sobre a tua vida, 2024 não acabou. E tem promessas que foram declaradas sobre a tua vida no começo do ano e você ainda não tomou posse. Então mude a tua postura, comece certo. Muitas das vezes você está esperando as coisas cair do céu. Não, dê o primeiro passo. Amados, os israelitas tiveram que cruzar o Jordão. Os israelitas tiveram que dar 7 voltas em Jericó para conquistar. Se você entender que as bênçãos já estavam sendo derramadas sobre eles, mas eles tiveram que fazer algo. Então, para que as coisas deem certo na minha vida e na tua vida, nós precisamos nos mexer, nos mover conforme a palavra de Deus, amados. Eu sei que a vida cristã não é fácil, irmãos. Às vezes a gente está bem, está fluindo, sabe, está derramando na vida do outro. Tem momentos que a gente não está bem, mas chega de desânimo. Vamos batalhar, vamos para cima. Se o Senhor tem falado com você, é porque Ele ainda tem planos na tua vida. E aí eu quero começar, amados. Nós estaremos trazendo uma série de mensagens. E essa primeira, ela fala sobre comece certo, mergulhado na presença de Deus. Amados, nessa mensagem, o desafio nosso será: descubra o seu caminho para a presença de Deus e permaneça nele. Muitas pessoas poderiam estar fluindo, mas ainda não estão mergulhados na presença de Deus. Uma coisa é você chegar na praia e estar com as águas até o tornozelo, o joelho. Uma outra coisa é você estar com ela cobrindo todo o seu corpo. Então você entenda uma coisa: se você não estiver mergulhado, você vai se frustrar. Amados, o que eu aprendo com tudo isso? Nós estaremos trazendo uma mensagem sobre mergulhado, conectado com Deus, fortalecido e focado. Se nós seguirmos esses passos, amados, o nosso ano
vai se findar com muito mais bênçãos sobre as nossas vidas. E o ano de 2025 vai começar melhor do que começou de 2024, para a honra e glória do Senhor. Então vamos lá para a primeira. Eu já vou direto aqui. Mergulhado na presença de Deus. Eu não falei nada com o irmão estava aqui ministrando, eu falei, Deus é maravilhoso. A primeira coisa que você precisa aprender, o primeiro princípio, é que a presença de Deus deve ser a nossa fonte de vida. Irmão, se a presença de Deus não for a nossa fonte de vida, nós vamos todas as vezes caminhar. Quando a gente acha que está chegando, a gente se frustra. Amados, vamos ler. Em Salmos 92 diz assim, ó: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, e Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Esse versículo 13, irmãos, ele afirma que aquelas pessoas que estão plantados na casa do Senhor, florescerão como uma palmeira. Eu quero dizer para você, se você estiver plantado na presença de Deus, e eu não estou falando de morar dentro da casa de Deus, eu estou falando de ser plantado na presença de Deus. Pode vir a seca, pode vir tempestade, você continua dando fruto, porque aqueles que estão plantados na casa do Senhor, naturalmente eles frutificam. O que nós aprendemos aqui, irmãos, que a presença de Deus é o lugar que eu e você vamos florescer. Você já tentou o seu trabalho, você já tentou a faculdade, você já tentou o dinheiro que você ganha, você já tentou o seu patrão, o seu marido, a sua esposa, mas você acaba se frustrando, porque a fonte da vida é Deus. Não há nenhum lugar que você possa prosperar que não seja a presença de Deus. Você já viu aquelas pessoas que você fala assim, nossa, ele nem vai para a igreja, nem busca Deus e está prosperando. Mas aí você começa a conhecer a vida dela, você vê que ela não está prosperando. É só aparência. Porque prosperidade não tem a ver com condições financeiras, o irmão falou. Não tem a ver com bens materiais. Prosperidade tem a ver com nós agradecermos por aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Sermos felizes com aquilo que Deus tem nos dado. Por que isso, pastor? Porque nós somos criados por quem? Então nós devemos depender de quem? De Deus, amado. Por isso que muitas das vezes a gente se frustra, porque a gente foi criado por Deus, mas quer depender do trabalho, quer depender do salário, quer depender da faculdade, quer depender dos talentos, e aí a gente se frustra. Mas se a gente entender que foi criado por Deus, e a gente depender de Deus, a nossa vida será frutífera. Eu vou te dar um exemplo. Tudo que foi criado, presta atenção, fica dependente do lugar em que foi gerado. Vou repetir. Tudo que foi criado, ela fica dependente daquilo que foi gerado. Me dê um exemplo, pastor. As plantas, elas são produzidas aonde? Na terra. Se elas forem arrancadas da terra, o que acontece com elas? Bora lá. E a Bíblia que diz, ó, Gênesis 1, 11 e 12. Produz a terra a vegetação, toda espécie de plantas com sementes, e árvores que darão frutos com sementes. A terra produzirá vegetação. Se você arrancar a planta da terra, ela vai morrer. Vou te dar um outro exemplo. Os peixes foram criados aonde? Se eles forem arrancados do mar, o que acontece com eles? Amados, é simples, vamos lá. Nós seres humanos somos criados por quem, amados? Eu não sei se você já está entendendo. Nós somos criados por Deus. Se nós somos arrancados da presença de Deus, nós vamos morrer. Mas se nós estivermos plantados na presença de Deus, vai frutificar. O casamento vai ser abençoado. A vida financeira será próspera. Tudo que você colocar nas mãos vai prosperar. Irmãos, Deus falou assim, então façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não foi qualquer coisa que criou a gente. Nós somos criados de quem? Do próprio Deus. Deus não falou assim, ó, façamos do barro o homem. Deus não falou isso, irmãos. Então tudo que existe só vive e só cresce no lugar em que foi gerado. Repita comigo. Tudo que existe, mais forte, tudo que existe só vive e só cresce no lugar em que foi gerado. Você foi gerado em Deus. Se quer crescer, quer multiplicar, permaneça na presença de Deus.
Eu queria dizer para você, foi o Pai, foi o Filho, foi o Espírito Santo que criou você. Então esteja enraizado em Deus. Pastor, onde que eu fui feito? Foi Deus Pai que te fez, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Próximo slide, amados. Ele fala assim, ó, fomos criados por Deus e somos dependentes de, e Ele é a nossa fonte de vida. Irmãos, eu não sei se vocês entendem, esse som aqui todinho está ligado a nenhuma tomada. Se eu arrancar ela, acaba. Presta atenção. Esse ventilador, se ele estiver funcionando e eu tirar ele da tomada, acaba. Eu e você estamos ligados em Deus. Pega essa e leva para a tua casa, por favor. Esteja fortalecido na presença de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos. Nós nunca viveremos uma vida abençoada e frutífera fora da presença de Deus. Todos aqueles que tentaram viver uma vida fora da presença de Deus, casamentos destruídos, filhos destruídos, vida financeira destruída, vida emocional destruída e vida espiritual destruída. Se você já nasceu de novo e nasceu do Espírito, você é um homem espiritual. E quem é espiritual, sempre lembre que você é filho de Deus. Você não é filho de qualquer pessoa. Você é um filho e uma filha de Deus. Será que você está entendendo aqui essa noite, em nome de Jesus? Amém? Pastor, por que o Senhor está me dizendo isso? João 15 vai dizer que Jesus enfatiza isso. Olha só, ele falou assim, ó, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito. Olha só, você não vai dar pouco fruto se você permanecer em Deus. Você vai dar muito fruto para a glória de Deus. Jesus está dizendo aqui claramente, ó, você, se estiver em mim, a sua vida será abençoada, a sua vida será próspera, você vai orar e pessoas serão curadas, você vai chegar em lugares e esses lugares serão transformados. Mas se você não estiver em mim, você vai fazer o que for e não vai dar certo. Leve Deus para o seu trabalho, leve Deus para a sua faculdade, para o seu casamento, para a educação dos seus filhos, para os seus projetos e para os seus sonhos. Por quê, pastor? Porque se você ficar limitando o seu envolvimento em investir o seu tempo a buscar a Deus, na presença de Deus, em aprofundar o seu relacionamento com Deus, com a família da fé, eu só vou na célula, tá bom. Eu não quero me misturar com os irmãos. Eu quero dizer para você, aos pouquinhos você vai morrer, porque você não está ligado em Deus. A irmã falou aqui, irmãos, não é indireta para ninguém. Pode perceber, se você fica fora de uma célula, você meio que fica excluído. Presta atenção. Você fica meio, o que está acontecendo na igreja? O que está pegando? Por que esses irmãos estão assim, estão aquilo ali? A gente está meio desconectado. Então você possa ouvir a voz de Deus essa noite. Amém? Claro que tem casos e casos, aí nós vamos generalizar. Por quê, amados? Porque Deus estabeleceu um princípio. O que foi criado tem uma dependência do ambiente que criou. Segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, a presença de Deus é a melhor escolha. Lembra da história de Maria e Marta? Ou Marta e Maria, para quem prefere? Vamos ler? Diz, Jesus e seus discípulos seguiram viagem, chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não te incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amados, quando eu estava preparando essa palavra, isso foi um tapa em mim. E aí eu peço até desculpa aos irmãos.
me segurar hoje, eu prometi que eu ia me segurar. Quando eu li esse texto, irmãos, é o que está acontecendo comigo. Eu estou engajado nas coisas de Deus, em fazer a obra de Deus. E aí desde já eu vou te pedir desculpas, talvez você precisar um pouco da minha atenção. Talvez por esses dias eu esteja um pouco ausente, porque eu tenho perdido um pouquinho a questão de Marta, por estar tão engajado na obra. E a melhor parte eu estou deixando de lado, que é a presença de Deus. E ontem eu tive que tomar Hoje eu tive que tomar um chacoalhão de Deus, irmãos. Porque a gente acha que está mexendo na igreja, correndo para lá e para lá, para lá e para cá com perua, socorrendo fulano, ciclano. A gente acha que está tendo relacionamento com Deus. Eu tive que tomar um chacoalhão ontem. Porque às vezes Deus só quer relacionamento, irmãos. Porque a presença de Deus é a melhor escolha das nossas vidas. Então eu queria falar para você, é importante fazer a obra, mas tome cuidado para que isso não substitua o seu momento a sós com Deus, o seu momento de oração. E eu estou falando para você porque primeiro bate aqui, irmãos. É importante fazer a obra, mas isso não pode ser prioridade. É o próprio Jesus que diz: Marta, Marta, por que você se preocupa? Maria escolheu a melhor parte. Tome cuidado com aquilo que você tem escolhido. Talvez você ache que esteja fazendo a vontade de Deus. Isso tem te deixado cansado. E talvez não seja isso que Deus queira de você. Primeiro, relacionamento com Deus, com a presença de Deus. Eu vou falar para vocês. Fazia dias, irmãos, que eu não entrava no meu cantinho de oração para orar, para meditar só na Bíblia, sabe, para ficar sozinho com Deus. Ontem, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Minha esposa saiu, foi para assistir filme com meus filhos, e eu aproveitei. Então o que eu queria dizer para você, assim, a presença de Deus deve ser a primazia na sua vida. Eu não estou falando para você porque outro me falou, mas porque eu estou passando por isso. Escolha sempre a presença de Jesus, porque nada deve ser mais importante, precioso e benéfico para nós do que estar na presença de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, a presença de Deus é a melhor escolha e o maior tesouro que alguém pode ter na vida. Irmãos, eu não combinei nada com os irmãos aqui que ministraram os louvores, mas eu creio numa coisa, irmãos: se a gente entender que não é só estar na igreja, mas é a gente realmente começar a ser a igreja, algo vai começar a acontecer dentro da igreja, fora da igreja, dentro da sua casa e fora da sua casa. E uma pergunta para você: como nós podemos estar na presença de Deus e como encontrá-lo? A pergunta é simples para a resposta. Lá em Tiago diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Isso nos leva ao terceiro princípio, irmãos. Deus responde à nossa iniciativa de buscar a sua presença. É claro, irmãos, que Deus é soberano, Ele pode fazer do jeito dEle, da forma dEle. Ele pode trabalhar no seu casamento, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, do jeito que Ele quiser. Mas Tiago, ele revela aqui um princípio. Se você quer ser cheio da presença de Deus, primeiro você precisa se achegar a Deus. Amados, nós temos que aprender uma coisa: que a nossa atitude para com Deus é o que determina o que como Ele irá nos tratar. Muitas das vezes a gente quer que Deus nos trata como filho, mas nós não tratamos como pai. Pai e filho, eles querem o quê? Relacionamento. E muitas das vezes queremos que o nosso Pai Celestial nos trate como filho, mas nós não dedicamos tempo para buscar a presença de Deus. Então que você possa refletir se 2024 não tem sido bom para você. Ainda dá tempo de você começar de uma forma correta e começar a dedicar tempo para Deus, começar a se achegar à presença de Deus, e Ele vai se achegar a você.
Irmãos, uma coisa que eu aprendo na teologia, que até a conversão é Deus quem busca o homem. É a graça de Deus que vem até nós. Mas a partir da conversão é o homem que deve se chegar à presença de Deus. Eu vou repetir para você. Até o momento que você levantou as mãos, até o momento que você desceu as águas, é Deus que veio até você. Você foi atraído pelo amor de Deus. Mas a partir daí é você que deve ter relacionamento com Deus. Isso é chamado de a lei da reciprocidade. Se eu trato bem, eu serei tratado. Se eu plantar amor, eu vou colher o quê? Mas se eu não plantar a presença de Deus, tem como eu colher a presença de Deus? Tem muita gente querendo muita coisa de Deus e tem feito pouco para Deus. Desculpa ser duro com você, mas é a palavra de Deus. Irmãos, é como se Deus estivesse dizendo, ó, se você não se aproximar de mim, Helder, eu não vou me aproximar de você. É desse jeito, irmãos. Muitos amados não experimentam a presença de Deus simplesmente porque nunca se empenham em se aproximar de Deus. Aí eu vou para o culto de domingo e quinta tá bom, eu vou no culto de domingo e a célula tá ótima. Isso não basta, tem que ter algo mais. Todos os dias, estava ensinando hoje, não foi, meninos? Nosso curso Descubra. Você precisa ter tempo a sós com Deus. Você precisa ter oração. É o combustível da vida do cristão, irmãos. Eu falei para eles, uma vez perguntaram para um professor de teologia, o que é mais importante, a oração ou a leitura da Bíblia? Ele respondeu, o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? É o quê? Então a oração e a leitura da Bíblia tem que andar juntas. E aí eu vou falar para você, a intensidade do teu relacionamento com Deus vai dizer o tamanho que você vai frutificar no final desse ano e no começo do ano que vem. Nós colocamos aqui um tema para o ano que vem, é o ano da multiplicação. Mas isso depende de Deus, depende da igreja num coletivo, mas também depende da igreja no individual. Quanto mais eu buscar, mais eu vou frutificar. Irmãos, testemunho minha esposa já deu aqui. Ela foi desenganada pelos médicos. Nunca iria ter filho na vida. Falei, bem, vamos orar. E se Deus falar que não é através da oração, nós vamos adotar. Amados, veio 1, veio 2, veio 3. Eu tive que, opa, peraí, pastora. Que os irmãos conhecem. Queria 5 e olha lá. E aí sempre é o contrário, né? O homem que quer mais. Aí no meu caso era a esposa. Vocês estão entendendo? Porque quanto mais a gente se derrama na presença de Deus, mais Deus realiza milagres nas nossas vidas. Tá, amados? Lá em 1 Samuel 2,30 diz assim, ó, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com... Irmão, se você honrar Deus, Deus vai ter o prazer de honrar você em tudo que você fizer. Você vai sair para trabalhar, Ele vai te guardar, vai te proteger. O diabo vai tentar se levantar com alguém que vai querer tentar te derrubar e ele vai te livrar. Mas se você não honrar e você desprezar, tudo que você fizer vai cair por terra. Quem decide se vai receber honra de Deus ou desprezo é quem? É o próprio homem. É eu e você. O que você vai plantar? Mas lembre-se que a lei da semeadura é uma só. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Tá, amados? O que ele está dizendo aqui, ó, se você me honrar, eu vou honrar você no seu casamento. Se você me honrar, eu vou honrar na sua vida financeira. Se você me honrar, eu vou te honrar na sua vida emocional. Se você me honrar, eu vou te honrar espiritualmente. Se você me honrar, onde você colocar as plantas dos seus pés, você vai prosperar. É isso que ele está dizendo, amados. Olha só o padrão da Bíblia, irmãos. 2 Crônicas 15, 1, 2 diz assim, ó, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Irmãos, é mais ou menos como aquele... Quem é pai aqui, por favor, levante a mão aí, pai e mãe. Sabe quando a gente começa a brincar com os nossos filhinhos pequenos, de esconde-esconde? E a gente vai e se esconde atrás da cortina só para eles acharem a gente? É mais ou menos dessa forma Deus. Ele está aparecendo para você, ó, me busca, irmão. Sabe, me busca, irmão. Sabe, começa a orar a mim, começa a me buscar de todo o teu coração. Sabe, começa a me buscar de toda a tua força, de todo o entendimento, que eu vou aparecer para você, eu vou me derramar para você, eu vou realizar.
É mais ou menos dessa forma. Mas se você virar as costas para Deus, irmão, aí o negócio estreita. Porque Ele tem um prazer também de virar as costas para você. Esse versículo que eu li, a Bíblia vai dizer o quê? Que Deus estaria com ele quanto tempo? Quanto tempo que nós lemos ali? Olha só, o Senhor estará com vocês quando vocês estão com... Quer dizer que se eles estiverem com Deus todo o tempo, Deus estaria com ele todo o tempo. Assim é na minha e na tua vida. Enquanto você estiver buscando a Deus, Deus vai te honrar, vai te guardar, vai te proteger, vai te livrar, vai te guiar e vai te ajudar. Esse é o segredo, amados. A escolha não era definida por Deus, irmãos. A escolha é definida por cada um de nós. Se o buscarmos, Ele se aproximará. Se o deixarmos, Ele nos deixará. Por isso que muitas pessoas não usufruem da intimidade com Deus, nem das experiências, nem da presença de Deus. Por isso que muitas pessoas vão para a igreja e não frutificam. Eita, hoje Deus está batendo, né? A Bíblia vai dizer: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Dedica o coração, os olhos do Senhor estão voltados para você. Parou de dedicar a vida, o Senhor vira as costas. Deus irá mostrar a sua força e o seu poder para todo mundo? Deus demonstra, irmãos, a força e o poder para todo mundo? Não. Só para aqueles que o buscam. Estou indo para o final já. Irmãos, Deus está procurando por corações cujos sejam totalmente entregues a Ele. Nós estávamos aprendendo hoje, irmãos. Muitas pessoas acham que fé é acreditar. Acreditar, até o diabo acredita que Deus existe. Fé, amados, é confiar, é entregar. Isso é fé. Sabe, acreditar, qualquer pessoa pode acreditar. A Bíblia vai dizer que até os demônios creem e tremem na presença de Deus. Mas confiar e entregar são para poucos, são só para os filhos de Deus, amados. Tem alguém entendendo aqui em nome de Jesus, amados? E aí vamos lá, amados. Qual é o ponto aqui que nós precisamos entender? A Bíblia diz em Romanos 2,11, que diz assim, ó, que Deus não faz acepção de pessoas. Não é isso? Deus faz acepção de pessoas? Mas eu estava ouvindo um pastor chamado Luciano Subirá, e é muito interessante, que ele fala assim, ó, que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Pega essa, eu vou repetir. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Dependendo como for a minha e a tua atitude, Ele vai fazer acepção da minha e da tua vida. Aprenda isso, irmãos. Deus, Ele é muito simples e objetivo, tá? É muito simples. João 15, ele diz: se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Pastor, eu quero dar muito fruto. Permaneça no Senhor. Paulo também ensinou, irmãos, em 2 Coríntios 9,6, que a gente usa muito nos dízimos, nas ofertas. Lembre-se que aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Mas aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Vai depender da minha semeadura. Vai depender de como você busca Deus. Vai depender de como você vai começar. Então a minha palavra para você é: comece certo. Se mergulhe na presença de Deus. Sabe, se envolva. Sabe, pare de colocar desculpas para se envolver com as coisas de Deus. Ai, eu estou cansado. Ai, o meu trabalho. Ai, a minha hipertensão. A minha diabetes. A gente coloca muitos empecilhos, irmão. Mas para trabalhar a gente vai com febre. A gente vai doente, a gente não tem tempo, nem tomou banho, a gente sai sem tomar banho. Se é para vir para a igreja, ai, se eu não tomar banho, eu não vou. É muito empecilho, irmãos, para buscar a presença de Deus. Eu fiz uma experiência esses dias, irmãos, e foi pura carne, misericórdia. Olha para vocês verem, porque eu estava fraco. Eu pus a minha Bíblia e pus o meu celular. Eu comecei a ler a Bíblia, aí começou a mensagem de um, mensagem de outro. Aí o que eu fiz? Parei de ler a Bíblia e fui fazer o quê? Mexer no celular. Ah, não, parei. Aí comecei de novo a ler a Bíblia. Aí o que aconteceu? Mensagem. O que eu aprendo com isso, irmãos? Se eu não estiver focado, conectado, qualquer coisa vai me distrair. E aí sabe o que eu fiz ontem? Eu fui para o meu cantinho de oração, eu desliguei o Wi-Fi, eu desliguei dados móveis, desliguei tudo. E fui ler a palavra, fui falar com Deus. Então um segredo para você:
Se você quer ter intimidade com Deus, reserve um tempo para Deus. Não vá com o celular que não vai dar certo. Celular, amados, pode ser usado para ser bênção na nossa vida, mas ultimamente tem sido usado para nos causar muitas doenças. Muitas doenças. Uma pequena semeadura produz uma colheita pequena, mas uma grande semente produz uma colheita grande, poderosa. Esses dias uma pessoa me falou assim: pastor, nem direto para ninguém, pelo amor de Deus, gente, eu ganho tanto, mas eu só estou dizimando de tanto, estou certo? Eu falei: o que você responderia para você mesmo? Eu acho que a Bíblia diz que eu tenho que ser fiel. Eu falei: então, se você já está respondendo, eu não preciso te ensinar mais nada. Como que você quer que Deus seja fiel na sua vida, se você não é fiel a Deus nas pequenas coisas? Eu estou dando esse exemplo, mas eu posso falar do tempo, irmãos. A moeda mais preciosa do mundo hoje não é o dólar, não é o euro, é o tempo. O tempo volta atrás. Esses minutos que nós estamos aqui, acabou. Eu queria, irmãos, tô aqui, cheio de pega. Eu falei: misericórdia. Não volta mais atrás, irmão. Pode pôr botox, você pode fazer o que for. Tá aí o tempo, não tem jeito. Não tenho nada contra o botox, irmão. Não tenho nada contra. Logo falei que eu vou pôr uma prótese, né, com cabelo, a herança do papai. Não tenho nada contra isso. Mas o que eu estou querendo te dizer, que o tempo não volta. Quanto mais você investir tempo na presença de Deus, mais você vai receber as coisas de Deus. Amados, quem escolhe plantar é o homem e não Deus. Então quem provoca a colheita diferenciada é o homem e não Deus. Pastor, eu quero colheita diferenciada. Faça uma semente diferenciada. Tem irmãos aqui que no começo do ano, ou foi no final do ano, fizeram um voto com o Senhor. Eu vou fazer 12 sementes com Deus. E aqueles que têm cumprido, Deus tem derramado na vida de vocês ou não tem, irmãos? Só levanta a mão para mim, tem ou não tem? Porque foram fiéis a Deus. Eu comecei e parei no meio do caminho. A vida está prosperando? Não está, porque não foi fiel. Deus estabeleceu uma lei espiritual, irmãos, mas é nós que decidimos como nós vamos usar. Se eu quero ser próspero, eu tenho que estar na presença de quem? De Deus. Mas se eu não quero, eu faço o que eu quero. Eu vou viver minha vida, irmãos. Irmãos, a graça de Deus é um favor imerecido, mas as bênçãos, ela vem através da obediência, irmãos. E aí eu pulo para o final. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino. Bora? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Deus está dando um segredo para ser feliz, para ser próspero. É buscar em primeiro lugar quem? Deus. Quer que o ano termine mais abençoado que já está? Busque Deus. Quer que o ano de 2025 seja próspero? Busque a presença de Deus. Irmãos, eu não vi uma pessoa que busca Deus em primeiro lugar murmurar. Até quando está passando por prova, nos últimos, minutos, na prorrogação, Deus vai lá e faz a obra. A gente já deu testemunho aqui, vários irmãos, de pessoas que deram testemunho que no último momento Deus foi lá e livrou. Não, irmão? Senhor, eu estou desesperado aqui, daqui a pouco Deus vai lá e abre uma porta que você nunca imaginou. Porque busco duas, tá vendo, irmão? Não foi uma, duas. Deus é tão bom que abriu duas. Tá vendo? Sabe, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Que desde que do Jardim do Éden, o diabo tenta nos enganar dizendo que há um caminho mais fácil. Desde lá, come que vocês serão igual a Deus. Vocês vão ter sabedoria igual a Deus. E até hoje ele está tentando, não precisa buscar Deus não precisa orar não, jejuar para quê? Ler a Bíblia para quê? Participar dos cultos para quê? Ir para a célula para quê? Fazer jejum para quê? Essa campanha de oração que o pastor faz de 21 dias, você é doido, você vai morrer, vai cair duro. É isso que o diabo, vai mais fácil. Não tem caminho mais fácil, é uma porta estreita e outra larga, irmãos. E para chegar no céu é a porta estreita, não tem dois caminhos, não mudou a Bíblia. Então, amados, infelizmente muitas das vezes nós damos crédito mais à voz do diabo do que à voz de Deus.
Ah, só hoje, pastor. Aí na semana que vem, hoje eu não tô legal. Na outra semana, tava falando isso hoje. Irmão, tudo que ela tá falando, parece que ela tá todo, eita glória. Aí a pessoa fala, no terceiro domingo ela não vem. Aí na quarta semana ela não vem. Quando ela vai ver, ela não tem mais força para sair de casa. Porque o diabo já acorrentou, irmãos. Tome cuidado. E aí eu concluo, irmãos. Para que nós possamos ter um ano ainda, que eu creio que ainda vai acontecer muita coisa, como já tem acontecido na nossa vida, na vida da nossa igreja. A gente precisa, fazer algumas coisas, irmãos. A gente precisa não buscar só as bênçãos de Deus, mas buscar o Deus das bênçãos. Infelizmente tem muita gente pregando, vem para a igreja que você vai ser rico. Vem para a igreja que Deus vai dar a chave do apartamento, a chave do carro. Deus dá essas coisas ou não dá, irmãos? Nós somos testemunho que Deus dá. Mas Ele não fala que essa é a maneira correta de buscar Ele. Ele fala, me adora, me serve, se consagra, que as demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. Se é porta de emprego, eu vou abrir. Se é a chave do apartamento, eu vou preparar. Se é o carro, Deus vai preparar. Se é o casamento restaurado, Ele vai preparar. Mas a ordem é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, irmãos. A presença de Deus, irmãos, é a maior necessidade do crente. E a maior necessidade da igreja, irmãos. A gente não pode, substituir na igreja nada que não seja a presença de Deus, irmãos. Sabe por que nós temos prosperado, irmãos? Porque nós temos buscado a presença de Deus. Porque a igreja tem se esforçado para buscar a presença de Deus. Por isso que nós continuamos avançando, dia após dia, semana após semana, mês após mês, e nós vamos chegar mais longe no nome de Jesus. E eu declaro, irmãos, as bênçãos de Deus recaindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que você vai chegar no teu local de trabalho, a promoção já vai estar lá, Deus vai mandar mais clientes para você, vai multiplicar sobre a tua vida. Então continue perseverando, buscando a presença de Deus, continue mergulhando na presença de Deus. Eu estava falando hoje para alguns irmãos, seu local de trabalho, coloque lá louvores, coloque ministrações da palavra, traia a presença de Deus. Quanto mais a presença de Deus, mais milagres acontecem em todo lugar que a gente está, irmãos. Irmãos, eu falei, nós somos criados por Deus, e por isso nós somos dependentes de Deus, e só Ele deve ser a nossa fonte de vida. Então nós nunca vamos viver uma vida abençoada se nós não estivermos nele. A decisão mais estratégica, está aí? Mais estratégica que você pode tomar nesse início, esse final de ano, início de ano, é buscar o quê? A presença de Deus. Pastor, eu cheguei aqui essa noite só pela graça de Deus. Deus falou com você, busque a presença que Ele vai restaurar. Pastor, eu estou pulando, cheio da unção, cheio do Espírito Santo. Busque mais a presença de Deus para que derrame na vida dos outros. Tá bem? Presença. Tá mal? Presença. Não tem outro segredo, irmãos. Escolha mergulhar de cabeça no propósito de conhecer mais a Deus. Faça um plano de leitura junto com a igreja. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos buscar a presença de Deus, ouvir a voz de Deus, amados. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que as recompensas daqueles que buscam Ele. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode se colocar de pé, por favor, em nome de Jesus? Eu queria falar para você assim, não se conforme com um lugar de mediocridade. Um lugar que você está raso na presença de Deus. Começa a se deleitar na presença. Deus tem muita coisa ainda para fazer no mês de novembro, nas nossas vidas, e no mês de dezembro, amados. O ano não acabou. Tem muitas coisas para Deus fazer nas nossas vidas. Mas vamos buscar a presença de Deus. Vamos começar da forma correta. Feche os teus olhos, por favor. Põe a mão no teu coração. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, me ajuda a sair daqui, buscar a tua presença, porque ela é fonte de vida. É ela que vai me ajudar a realizar tudo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, no nome de Jesus eu declaro sobre a vida da tua igreja, Senhor,
Eu declaro, Senhor, sobre cada lar aqui representado, sobre cada família, sobre a vida dos nossos convidados, Senhor, que ao saírem daqui, Pai amado, eles possam entender, Pai, que a melhor coisa é buscar a Tua presença. O Senhor é a nossa fonte de vida, Deus. O Senhor é aquele, Pai amado, que vai nos ajudar a estarmos mergulhados na Tua presença. Pai amado, que nós possamos, Pai amado, cada dia mais entender que a presença do Senhor é a melhor escolha para as nossas vidas. Que, Pai amado, o Senhor responde a nossa iniciativa dependendo de como nós te buscamos. Então que a partir desta noite nós possamos ser impulsionados pelo Teu Espírito Santo a te buscar em primeiro lugar nas nossas vidas, Deus. Que o Senhor seja prioridade, para que nós possamos finalizar um ano abençoado e começar outro já cheio de multiplicação sobre as nossas vidas, no nome de Jesus.